Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero que você nesse momento coloque a mão no teu coração e sinta se ele está batendo. E agora eu quero te perguntar, já tinha feito isso hoje? Você já tinha pensado hoje? Já tinha reparado que o teu coração está batendo hoje? Já tinha feito isso? Ou simplesmente acordou e começou a realizar suas atividades, e veio para a igreja e se envolveu na programação e não tinha de fato hoje percebido que o teu coração está batendo? Pois isso aconteceu há poucos minutos atrás.
enquanto o Danilo estava orando, eu pensei isso, gente, meu coração está batendo. Normal, todo dia faz isso, mas não é normal não. Cada batida do meu coração é um milagre, e cada batida do teu coração é um milagre. Então, se você sente que o teu coração está batendo nesse momento, é porque é um Deus no céu, amém? E porque Ele está presente nesse momento, nesse local, e Ele está querendo ter um encontro especial conosco. Eu quero te dizer que essa semana passei por vários conflitos emocionais, espirituais. E não está sendo fácil estar aqui na frente com vocês nesse momento. Grande luta, tribulação mental. Porque eu sinto novamente, assim como algumas vezes já senti, que talvez hoje alguém está ouvindo o seu último sermão. Não é sempre que eu tenho essa impressão no coração, mas hoje eu sinto isso, que talvez hoje alguém aqui estará ouvindo o seu último sermão, e eu me sinto pequenininho demais para poder falar algo a alguém que talvez pela última vez só ouça o Evangelho. Eu me sinto tão fraquinho para fazer isso. E essa luta mental e emocional me envolve e me deixa extremamente preocupado. E eu não queria começar a pregar sem antes compartilhar essa preocupação que eu tenho com vocês. Eu quero que me ajudem, por favor, a compartilhar essa pesada carga que estou levando. Vocês podem orar comigo agora? Vamos orar em silêncio, vamos pedir a Deus para que o Espírito Santo possa trabalhar em todos os seus corações, para que as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, de fato ouçam com o coração, que o inimigo não venha atrapalhar através de barulho, de conversa, através de pensar em outras coisas, que possamos nos direcionar na santa palavra de Deus. Oremos. Há muito tempo atrás aconteceu uma história bem interessante na Palestina. Lá na Palestina tem um grupo de pessoas chamado beduínos. E tinha um homem, um senhor beduíno, que estava dentro da sua tenda num dia de forte calor, muito sol. E ele estava dentro da sua tenda, quando de repente entra um garoto, um adolescente, chorando desesperadamente, e se coloca detrás do homem, e agarra as vestes do homem, chorando desesperado. O homem não entendeu por que o garoto entrou de uma forma tão intempestiva na tenda, chorando desse jeito e segurando as vestes dele. E agora então, depois de alguns segundos, a porta da tenda novamente se abre, e agora entra um grupo de vários garotos, carregando pedaços de madeira e facas nas suas mãos. Os garotos com raiva, gritando: entregue esse rapaz tem que morrer agora. Então o beduíno olha para o rapaz, olha para as pessoas que estavam com paus e facas nas suas mãos, e agora então ele fala o seguinte: espere um minuto, existe uma lei em nosso povo, que se alguém entrar na tenda de alguém para pedir socorro, e quem estiver na tenda lhe der asilo, então ninguém pode tocar nessa pessoa. Então vocês não vão tocar nele, porque eu acabo de lhe dar asilo. Então os rapazes falaram assim: o senhor está fazendo isso porque o senhor não sabe o que ele fez. O senhor não sabe o que ele acabou de fazer e o que ele é capaz de fazer. E ele falou assim: eu não sei o que ele fez, mas eu imagino que ele é merecedor do meu asilo. Então os jovens falaram assim: o senhor não sabe quem ele acabou de matar. O senhor não sabe o que ele acabou de fazer, por isso está falando isso, mas se soubesse não falaria. Então aquele beduíno falou assim: eu escolho perdoá-lo, e eu escolho salvá-lo. Ele está dentro da minha tenda, ele não vai morrer.
Então os rapazes abaixaram as facas e abaixaram os paus e falaram para ele: ele acabou de matar teu filho. Pode sair lá fora na tenda e seu filho está ensanguentado na areia, jogado na areia, a poucos metros daqui. Agora o homem fez um silêncio. E agora as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. E ele falou assim: então, agora eu vou amar esse rapaz como se fosse meu próprio filho. Já que ele matou meu filho, agora ele vai ser o meu filho no lugar do outro. Gente, quando eu ouço histórias assim, eu fico pensando que existe uma diferença enorme entre o coração do ser humano e o coração de Deus. Quando fico pensando nessa experiência de perdão absurdo, perdão exagerado, eu fico pensando que realmente, seres humanos, não temos capacidade de fazer isso. Como é que um homem pode perdoar a quem acabou de matar seu filho? E ele fez isso porque a conduta dele era baseada na graça e no perdão, no amor. Como é que alguém pode perdoar desse jeito? Existe no mundo alguém capaz de fazer isso? De perdoar alguém que acaba de matar seu filho? Quando aconteceu a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, tinha um homem chamado Wilman. E ele começou a falar mal de um pastor chamado Peter Miller. E ele falava, insultava o pastor dentro da igreja, na rua, sempre insultando o pastor. E o pastor já não sabia mais o que fazer para se livrar desse homem, porque ele insuportável, se tornou seu pior inimigo. Mas aconteceu que esse homem foi convocado para a guerra. E no meio da batalha, os generais descobriram que esse homem era um traidor. Ele estava trabalhando para o outro exército. Então foi preparada uma forca e a sentença de morte foi marcada para um dia e uma hora específica. Quando o pastor Miller ficou sabendo disso, ele caminhou 95 quilômetros e se apresentou perante o general George Washington. E falou assim: Senhor, eu lhe suplico, por favor, perdoe o senhor Midley, senhor Wilman. Então o general George Washington falou com ele: mas eu não posso fazer isso. Não é assim tão simples. Você chega agora e pede compaixão e perdão para seu amigo e eu te dou perdão. Não é assim. Aí ele falou: não, não é meu amigo. Ele é meu pior inimigo que eu tenho. Aí então George Washington falou assim: então isso muda as coisas. Quer dizer que você caminhou 95 quilômetros para vir aqui pedir perdão para seu pior inimigo? Isso não é normal. Isso não acontece sempre. E eu vou te dar o que você está pedindo. O teu pior inimigo será perdoado, ele não vai morrer. E agora então, o pastor Miller pegou o salvo-conduto na sua mão, e agora ele teve que ainda correr 25 quilômetros para poder ir ao local da execução, porque a hora da execução estava chegando. E ele correu com toda a força, até que finalmente chegou, minutos antes do seu pior inimigo ser enforcado. E quando aquele homem estava já parado no cenário, todo o povo reunido para ver a execução, ele viu o pastor correndo, chegando, e ele brincou com seus amigos assim: olha ali, meu inimigo está chegando para se gloriar na minha morte, para me ver morrer e dar gargalhada. Mas é que quando o pastor Miller chega próximo deles, mostra para eles a sentença de perdão. A sentença tinha sido revogada, agora ele estava sendo perdoado. Essas histórias de perdão parecem até fantásticas, de outro mundo. Porque o que acontece no dia a dia é bem diferente. Quando alguém bate num lado do seu rosto, você bate naquela pessoa ao invés de dar o outro lado, como a Bíblia diz. Quando alguém te rouba, você tenta também prejudicar a pessoa. Quando alguém grita contigo, a tua reação inicial, a tua primeira reação é gritar também com essa pessoa. Quando alguém te machuca, você tenta machucar. E quando alguém te faz mal, se você não consegue revidar, você fica pensando nisso por um tempão. E a pergunta é: como é que esse beduíno e como é que o pastor Miller conseguiram perdoar, aparentemente de uma forma fácil, algo que era trágico? Como é que eles conseguiram perdoar? Onde está o segredo do perdão?
Como é que nós podemos deixar a tendência do nosso coração natural para ouvir o som do coração de Deus e deixar que Ele nos ensine o que devemos fazer? Pois eu quero te dizer que a resposta está na Bíblia, e nesse momento eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos juntos analisar o texto bíblico e vamos descobrir como é possível perdoar as pessoas que nos maltratam e nos odeiam. Será que é possível parar de odiar alguém e passar a amá-lo de forma natural? Isso está escrito aqui na Bíblia, e nós vamos descobrir o ensinamento de Jesus Cristo, falado no livro de Mateus, no capítulo 18 do livro de Mateus. Abre a tua Bíblia e leia junto comigo esses textos. Mateus capítulo 18, versos 23, 24, 25 em diante. Nós encontramos aqui a parábola do credor incompassivo. Se você já encontrou na tua Bíblia, diga amém. Maravilha. Verso 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Verso 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. E eu quero fazer uma pausa aqui, quero falar um pouquinho para vocês sobre essa parábola. Essa, para mim, deveria ser uma parábola com outro nome. Essa parábola, chamada a parábola do credor incompassivo, não está certo. Para mim deveria ser assim, a parábola absurda, a parábola exagerada. Esse deveria ser o título dessa parábola. Porque essa parábola aqui é um grande absurdo, um grande exagero, que Deus quer nos mostrar para que nós possamos compreender a dinâmica, o processo do perdão. Então veja só, nós começamos falando no seguinte: esse servo devia para seu senhor 10.000 talentos. É muita coisa, é bastante. Quanto que é? Então vamos fazer umas contas. Veja só, naquele tempo, um talento equivalia a 6.000 denários. E um trabalhador normal ganhava por dia 1 denário. Todo dia de esforço, das 8 da manhã até as 5 da tarde, era 1 denário. Então, se a pessoa guardasse 1 denário o dia todo do seu trabalho, ele precisava trabalhar 6.000 dias para poder completar um talento. Ou seja, 3 anos e 3 meses de trabalho para poder completar um talento. Isso guardando tudo, não gastando em comida, em nada, só guardando tudo que ele ganhava. Em 3 anos e 3 meses ele conseguia um talento. Mas ele não devia um talento, né, gente? Ele devia 10.000 talentos, que equivalem a 150.000 anos de trabalho. Estou falando, gente, para vocês que essa é uma parábola absurda. É um exagero de parábola isso aqui. 150.000 anos de trabalho era o que ele devia. A pergunta é: o que esse homem fez para se endividar tanto assim? Eu não sei. Mas a questão é que se ele quisesse pagar tudo isso que ele devia trabalhar 150.000 anos de trabalho, atenção, sem gastar nada com ele, apenas guardando tudo que ele ganhava e colocando para pagar a sua dívida. Em outras palavras, talvez 2 ou 3 vidas não alcançariam para pagar essa dívida. A vida inteira não lhe alcançava nem para chegar a 1/3 da dívida que ele tinha. Por que Jesus exagerou tanto assim? Por que Jesus deu esse exemplo tão grande, tão absurdo? Agora vamos para o verso seguinte. Vou pedir para alguém desligar aqui, por favor, que o vento está levando meus papéis. Obrigado. Vamos continuar com o verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então aconteceu um momento em que aquele servo foi perante seu senhor e foi lhe fazer esse pedido: por favor, me perdoe. Mas em outras palavras, algumas versões da Bíblia fazem o seguinte: Senhor, me dê tempo, me dê um prazo que tudo eu vou lhe pagar. Por favor, tenha misericórdia de mim. Me perdoe desse jeito. Me dá mais tempo. Pergunto para vocês: quanto tempo ele queria para pagar? Será que era suficiente esperar a vida toda por ele? Ele conseguiria pagar? Não tinha jeito. Então, o que ele pediu foi um absurdo, foi algo impossível.
por favor, me dá mais tempo que eu tudo vou te pagar. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou fazer hora extra. Eu vou fazer com que alguns negócios aconteçam. Eu vou entrar na internet, em aqueles negócios, trabalho em casa, e vou me inscrever em alguns desses negócios. Aí enquanto eu estou trabalhando no trabalho, aí minha esposa fica mexendo na internet, juntando dinheiro. Vamos dar um jeito. Então, por favor, tenha paciência e eu prometo, tudo vai ser pago. Eu quero que vocês prestem atenção a isso. Qual foi o tipo de perdão que esse servo pediu para o seu senhor? Na verdade, foi um tempo, um prazo, para que ele conseguisse se esforçar e finalmente pagar o que devia. E agora veja só qual foi a resposta do rei. Verso 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Meu amigo, você está perdoado. Totalmente perdoado. Isso significa que a partir desse momento, você me deve zero. Nada. Está livre. Está perdoado. Perdão completo, perdão total, esquecimento. Aí o servo ficou todo contente quando o Senhor falou isso para ele. Mas um probleminha aconteceu. Porque o verso 28 disse assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Veja só que aquele companheiro falou as mesmas palavras que ele tinha acabado de falar. Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Me dá mais um tempo, tenha paciência, eu vou te pagar. Mesma coisa que ele tinha falado há pouco tempo atrás, que ele tinha pedido para o rei. E agora então, aconteceu isso. Ele pegou o conservo pelo pescoço e começou a apertar: não, você vai me pagar os 100 denários que você me deve. Sabe quanto é 100 denários? Vamos fazer uma comparação aqui. 100 denários equivale a 30 gramas de ouro. E hoje, em reais, 30 gramas de ouro está valendo mais ou menos 540 reais. Agora, vamos fazer uma comparação da dívida que ele tinha sido perdoado. Ele devia 10 mil talentos, que dão 170 toneladas de ouro. E sabe quanto vale 170 toneladas de ouro? Vale 3 bilhões 60 milhões de reais. Ou seja, você coloca um 3 e depois coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros depois do 3. E aí ainda não alcança, porque ainda vai faltar 60 milhões. 3 bilhões 60 milhões de reais era a dívida que ele tinha para com o rei. E agora eu chego o coleguinha que lhe devia 540 reais e o enforcou. Alguma coisa está errada, né, gente? O que aconteceu com esse homem? Como pode ser que ele acabou de ser perdoado de uma dívida de 3 bilhões de reais e ele não consegue perdoar uma dívida de 540 reais? Falei para vocês que era uma palavra do absurdo, um exagero de parábola. Sabem o que aconteceu? É que na verdade esse homem foi totalmente perdoado pelo rei, mas ele não desfrutou nem um minutinho desse perdão. Ele não se sentiu na graça, nem apenas por um segundo. Sabe por quê? Porque ele não entendeu. Ele não entendeu que estava sendo totalmente perdoado. Ele entendeu que o que o rei estava fazendo, ele estava concedendo o que ele tinha pedido. E o que é que ele pediu? Tempo. Me dá um tempo que eu vou me esforçar e vou te pagar tudo. E quando o rei ele falou assim: tudo bem, você está perdoado. Maravilha, tenho mais tempo agora. Agora eu vou me esforçar, agora eu vou lutar, agora vocês vão ver quem sou eu. Então quando ele pisou fora do palácio, primeira pessoa que encontrou: eu vou começar a juntar dinheiro com esse aqui. Ele está me devendo, vem cá, eu estou precisando pagar uma dívida enorme, então vou começar com teus 540 reais. Vocês percebem que ele jamais se sentiu perdoado? Por isso que ele fez isso. Ele não desfrutou nem um minuto do perdão real e verdadeiro. Ele entendeu que o que o rei tinha lhe concedido era apenas um prazo para que ele se esforçasse mais. E agora ele saiu se esforçando mesmo. Qualquer dinheirinho que pudesse encontrar por qualquer cantinho, já está valendo. É por isso que ele enforcou seu colega. Porque ele estava
apremiado com a preocupação de ter que juntar todo esse dinheiro da dívida. Agora eu te pergunto, por que Jesus contou essa história absurda, essa parábola exagerada? Porque existem muitas pessoas que jamais desfrutaram um segundo do perdão de Deus. Porque existem muitas pessoas, e talvez alguma que está aqui sentada, que jamais sentiu a sensação de um minuto de graça na sua vida. Por quê? Por que há pessoas assim? Porque nós temos uma dívida com Deus que é uma dívida realmente impagável. Esse exagero que Jesus colocou de 3 bilhões de reais, ele não chega nem perto da real dívida que nós temos com Deus, de Ele ter enviado o seu Filho amado para morrer por nós. E cada pecado que nós cometemos é uma dívida maior que nós vamos adquirindo com Deus. Por quê? Porque o pecado prejudica, o pecado traz consequências para mim, para as pessoas, para o mundo, para o plano de Deus. E tudo isso é dívida que eu vou acumulando. Só pelo fato de ser humano eu já tenho uma grande dívida com Deus. Só pelo fato de Ele ter morrido por mim, já é uma dívida impagável. E eu ainda todo dia continuo aumentando esse montante da dívida, pecando e me afastando de Deus. Agora então, chega num local, num momento em que a dívida que eu tenho para com Deus é tão grande que jamais conseguiria pagá-lo. E agora eu chego perante Deus e falo: Senhor, me dá um tempo aí que eu vou me esforçar, vou caprichar no meu vestuário, na alimentação, eu vou conseguir melhorar, viu, Senhor? Aí Deus fala para si: não, é o seguinte, eu te perdoo. A sua dívida para comigo está perdoada. Eu te perdoo pelo sangue que eu derramei na cruz. Você está total e completamente perdoado de tudo que você pode ter feito. Aí, Senhor, então tenho mais um prazo para me esforçar, não é assim? E a gente não entende o perdão completo de Deus. E a gente sai da presença de Deus, a gente sai da igreja, pensando: oh, maravilha, pedi mais um prazo a Deus, eu vou continuar me esforçando. Agora vocês vão ver, eu vou me esforçar muito. Agora vocês vão ver em mim um cristão de verdade. E começo a criar regras e tentar alcançar atitudes que de outra forma não conseguiria alcançar. E como não é natural em mim ser fiel aos mandamentos de Deus, então eu tenho que dar um jeito nisso. E sabe qual é o jeito que a gente faz? A gente começa a criar regras próprias. É o seguinte, tem que ser assim, assim, assim. E aí nós começamos a colocar regrinhas que servem para poder subir mais alto, mais alto. E finalmente quando a gente está lá em cima, a gente descobre que só avançou 5% de tudo que tínhamos que avançar. Então continuamos criando regras e começamos a cobrar os outros. Porque como eu estou me esforçando muito, eu fico chateado porque vejo pessoas que não estão se esforçando assim como eu. Porque eu estou me esforçando demais. Eu fico apavorado ao perceber que tem pessoas que vivem a vida de forma natural. Que vivem a religião de uma forma natural. Não pode ser, gente. Tem que se esforçar demais. Tem que ter esforço, tem que ter sacrifício. Tem que doer para servir. E sabe o que acontece? Finalmente nos tornamos imperfeccionistas da religião. E eu quero te dizer que existe uma grande diferença entre ser perfeito e ser perfeccionista. Nós devemos ser perfeitos porque Deus diz assim: sede vós perfeitos, assim como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Agora o perfeccionismo doentio é outra coisa. É aquela pessoa que sempre está lutando para poder alcançar maior altura, e quando chega ele se acha ainda péssimo e continua lutando e mais e mais. E o perfeccionista não apenas começa a cobrar de si mesmo, mas começa a cobrar de todas as pessoas que estão ao seu lado. Começa agora a se tornar o maior crítico que existe no meio das pessoas. Qualquer rinha de qualquer pessoa: tá vendo, você não está se esforçando muito. Olha só, você não está se esforçando. E começa a cobrar de todas as pessoas. Por quê? Porque o problema está nele. Ele se tornou um perfeccionista, um grande cobrador de dívidas. E agora eu quero perguntar: será que estou falando agora, nesse momento, com um cobrador de dívidas? Com uma cobradora de dívidas na sociedade? Porque um dia você veio ao altar com uma pessoa do seu lado que prometeu te amar, te respeitar, te apoiar a vida toda. Mas agora essa pessoa nem sempre faz isso. E você levanta o seu dedo,
aponta seu dedo na direção do nariz do outro e começa a cobrar. Se você não fosse assim, se isso não fosse assim, porque você mentiu para mim? E nos tornamos em cobradores de dívidas. E agora os filhos cobram dos pais, os pais cobram dos filhos, o irmão cobra de irmão, a igreja cobra do pastor, o pastor cobra da igreja. E é um círculo vicioso de cobranças e cobranças. E sabem qual é o resultado? Desânimo e morte espiritual. Será que estou falando com alguém que vive cobrando das demais pessoas direto, toda hora? Será que quando você entra na igreja, você já começa a olhar para os outros em vez de olhar para Jesus? Eu não estou falando isso em tom de acusação, porque algumas vezes já fiz isso. Quero que nós pensemos e meditemos em qual tem sido a nossa atitude na nossa família, na igreja, na sociedade em qual vivemos. Você é do tipo que fica toda hora falando mal da Dilma? Você é do tipo que fica falando mal das pessoas que estão na liderança, já seja da sociedade, da igreja, do lar? Então eu quero que você pare nesse momento e pense no seguinte: talvez você tenha se tornado um grande cobrador de dívidas. E agora, eu quero te perguntar o seguinte: o que é que tira a paz do cristão? Que supostamente cristão era para ter paz, sempre, constante e contínua. Por que nós não temos paz? Por dois motivos. Primeiro, não temos paz porque não recebemos o perdão de Deus. A palavra graça é uma das palavras mais mencionadas na igreja. A palavra perdão também. Mas será que você já viveu o perdão de Deus? Já experimentou a graça de Deus? Você se sente realmente perdoado por tudo que você já fez na vida? Responda para si mesmo essa pergunta. Você se sente realmente perdoada por tudo que você já fez? Ou surgem dúvidas na tua mente? Ah, não sei, isso aí foi demais, o que eu fiz foi complicado, viu? Não, mas se eu estou sofrendo consequências do meu pecado, então talvez isso seja evidência de que Deus ainda não me perdoou por isso que eu fiz. Isso nos confunde muito. As consequências sempre vêm, não tem jeito. Mas às vezes as consequências vêm e nós achamos que por causa da consequência vir, nós estamos ainda sem o perdão de Deus. Mas às vezes não é assim. Deus realmente te perdoou. Só que você não aceitou esse perdão que Deus te deu. Você não entendeu o perdão divino. Talvez você raciocinou e pensou que o que Deus está te dando é apenas mais uma chance, mais um tempo. Mas o que Deus fez foi perdoar de forma total e completa tudo que você tenha feito na sua vida. E se eu não sentir isso aí, Gabriel? E se nesse momento eu sentir que tem alguma coisa ainda no meu coração que eu não me sinto perdoada por isso? O que pode ser? Pois eu quero te citar nesse momento Atos capítulo 3, verso 19. E esse texto diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham da presença do Senhor os tempos de refrigério. O perdão é condicional. O perdão de Deus é condicional. E qual é a condição para sermos perdoados por Deus? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ou seja, quais são os passos do perdão? Primeiro, eu tenho que aceitar que sou um pecador, que eu fiz errado, que não tem jeito. Você já fez isso? Já aceitou que você fez errado mesmo? Já aceitou que você é um grande ou uma grande pecadora? Segundo passo, depois que eu me arrependi, depois que eu pensei assim, olha, como eu gostaria de voltar ao começo de novo e recomeçar a minha vida, para poder evitar isso que eu fiz. Senhor, me perdoe por ter humilhado a tua causa, me perdoa por ter te entristecido, me perdoa por ter dado mais um golpe nos pregos nas suas mãos. Agora então vem a conversão. Arrependimento e conversão vão juntos, mas não são a mesma coisa. Quando eu estou dirigindo um carro e eu faço uma conversão, é porque eu viro e vou para outra direção.
Isso que precisa acontecer na tua vida. Você precisa, primeiro, reconhecer que é um grande pecador e abandonar o erro, afastar-se desse erro. Agora a pergunta é, e nós temos forças para nos arrepender e nos converter? É claro que não. Isso é um dom divino. Se você se sente pecador, é porque Deus está trabalhando em teu coração. Se você quer dar a volta na direção da tua vida e ir por outro caminho, é porque Deus está atuando no teu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, não fique de braços cruzados esperando que Deus vai fazer tudo isso, porque você precisa escolher, tomar a decisão. É Deus quem faz o trabalho, mas é você quem escolhe. Então fala assim, eu escolho o perdão de Deus, eu escolho a graça de Deus, porque Deus tem um perdão tão grande que Ele é capaz de perdoar todos os habitantes desse mundo. E a pergunta é, por que Ele não perdoa todos os habitantes desse mundo? Porque existe uma virtude maravilhosa em Deus que se chama o respeito pela individualidade. E essa é uma das coisas que mais me impressiona em Deus. Ele te ama tanto que Ele te respeita ao ponto de não fazer coisas que você não quer que sejam feitas. Se você não quer ser perdoado, Deus não vai te perdoar, porque Ele te ama e respeita a tua decisão. Sabem por que muitos de nós não somos perdoados? Porque não queremos. Porque preferimos seguir pelo caminho do prazer e da maldade e do vício, a seguir pelo caminho que Deus tem nos mostrado. É uma questão de escolha. E se você pode falar assim, não, eu sigo o caminho do mal, porque não tenho forças. Sim, de fato você não tem forças. Mas na verdade você está seguindo o caminho do mal porque você está escolhendo esse caminho. Porque se você levantar sua mão para você e falar assim, Senhor, me ajuda, eu quero sair desse caminho, eu quero ir para o outro caminho, Deus vai fazer. Acredita nisso? Se você realmente detestar o caminho do pecado e pedir forças para Deus para ir para o caminho do bem, Ele vai fazer isso. Então a pergunta é, por que tem muita gente ainda no caminho do pecado? Porque não pedem para Deus. Não levantam essa mão para o céu e não clamam a Deus. Porque não escolhem vencer. Porque não escolhem chegar-se perto de Cristo. É por isso que há muitas pessoas que andam no caminho do pecado. As pessoas que estão indo para o caminho do céu não são pessoas que têm mais força que aqueles que estão no caminho do pecado. Não, são tão fracos como aqueles. Mas são pessoas que decidiram levantar essa mão e pedir ajuda ao Senhor. E isso que faz toda a diferença na vida do cristão. Agora eu quero te perguntar, será que o teu coração está conturbado porque em realidade você ainda não se sente perdoado por Deus? Então, em nome de Jesus, não saia desse lugar hoje sem fazer uma escolha, sem levantar a tua mão para você e falar assim, Senhor, me ajuda, dependo de Ti para poder mudar o meu caminho. Agora o segundo motivo pelo qual pessoas perdem a paz, pelo qual cristãos perdem a paz, é que nós não conseguimos perdoar outras pessoas. E isso é algo que nasce de forma natural como consequência do primeiro problema. Se uma pessoa não se sente perdoada por Deus, ela não consegue perdoar outras pessoas. Isso que eu acabei de falar é muito forte. Talvez até machuque alguém aqui dentro, mas eu preciso falar isso com você. Se você ainda não consegue perdoar alguém, talvez seja porque ainda não sentiu o perdão total e verdadeiro de Deus no teu coração. Doeu, né, gente? Falei que ia doer. Se você não consegue perdoar alguém, talvez seja porque você ainda não recebeu o perdão completo e total de Deus no teu coração. Porque foi isso que aconteceu na parábola. Esse homem não se sentiu totalmente perdoado por Deus e não conseguiu perdoar os seus amigos. Agora a pessoa que desfruta da graça total e completa de Deus no seu coração, se sente tão grato a Deus, se sente tão maravilhado com esse amor completo e verdadeiro, que naturalmente ele vai manifestar esse amor e esse perdão para todas as pessoas. Todas as pessoas. Até os piores inimigos que existem. É por isso que aquele beduíno conseguiu perdoar. Porque ele mesmo se sentia perdoado.
É por isso que o pastor Miller conseguiu perdoar o seu pior inimigo, porque ele mesmo se sentia perdoado por Deus. E quando você se sente perdoado por Deus, você é capaz de perdoar outras pessoas. Sabem por quê? Eu vou demonstrar isso de uma forma física, concreta, para que nós possamos entender. O conduto, o canal do perdão, é o mesmo para Deus e para outras pessoas. E se está entupido em algum lugar, se você não consegue perdoar outras pessoas ou não consegue receber o perdão de Deus, o outro lado também acaba sendo obstruído. Alguém que não sente o perdão de Deus na sua vida não está capacitado para poder perdoar outras pessoas. E agora eu quero te fazer duas perguntas importantes. Há alguma pessoa no teu coração que ainda você não conseguiu soltar, que não consegue esquecer o que fez? Talvez você nunca consiga esquecer de fato, mas você não consegue soltar, perdoar. E agora outra pergunta. Você joga a culpa dos seus fracassos em alguém? Toda vez que alguma coisa não dá certo na sua vida, você acha um culpado? Pois então você, assim como eu, está precisando do maior milagre que existe nesse mundo. O milagre da graça de Deus entrar no coração e transformar a nossa vida. Uma imagem maravilhosa que quero que você fique pensando nisso e fique com essa imagem ao sair desse local. É a imagem de uma mão sendo estendida em cima de um madeiro. Agora um prego é colocado no meio dessa mão. E agora martelo se ergue para poder furar com o prego essa mão também o madeiro. E o prego pouco a pouco começa a atravessar a mão e finalmente chega na madeira e começa a afundar na madeira. E cada golpe deferido nessa mão faz estremecer o corpo inteiro. Era suficiente para alguém gritar e xingar e explodir. Mas no meio desse momento trágico, cruel, sanguinário, uma voz se escuta dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando eu imagino essa imagem, eu não penso no soldado furando a mão de Jesus. Eu penso em mim, furando a mão de Jesus. E agora minha mão se ergue, esfere aquele golpe trágico, aquele prego, e afunda mais a mão de Jesus. Novamente sangue chorra daquela mão. E de repente eu vejo Jesus olhando para mim, virando a sua cabeça e olhando dos meus olhos, e dizendo: Senhor, perdoa o Gabriel, porque ele não sabe o que está fazendo. Existe amor maior do que isso? Existe amor maior do que perdoar a quem está te matando? Por isso eu amo meu Jesus. E por isso eu quero me sentir completo e totalmente perdoado. Porque eu também quero perdoar a todas as pessoas que me rodeiam. Será que estou falando nessa manhã com alguém que nunca sentiu esse total perdão de Deus? Será que estou falando nessa manhã com alguém que nunca desfrutou da graça de Deus? O momento chegou agora de aceitar essa graça no coração. Será que estou falando essa manhã com alguém que já desfrutou da graça de Deus, já sabe qual é a sensação de sentir-se perto de Deus, já sabe o que é tirar o peso do pecado dos seus ombros, mas novamente você voltou seus passos atrás e agora está se sentindo abrumado por um peso terrível do pecado e das suas ações? Então, em nome de Jesus, levante a tua mão e diga: Senhor, ajuda-me porque eu preciso. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Me perdoa, Senhor. Tem compaixão de mim, me dá forças, porque só assim conseguirei vencer. Se essa é a tua escolha, eu quero te dizer que você será capaz até de sentir mais leve quando sair desse local. Você vai descer essas escadas de um jeito muito diferente do que eu subiu nas escadas há algum tempo atrás. Você vai poder respirar mais fundo.
Você vai poder colocar a mão no seu coração e falar assim: Senhor, muito obrigado pela vida. É impressionante o que tu fazes por mim. E você vai conseguir perdoar essa pessoa que ainda não conseguiu perdoar. Em nome de Jesus. Amém. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre Salvador.
talvez exista nessa manhã alguém que ainda está em dúvidas. Talvez você esteja se perguntando, mas Deus vai me aceitar? Como eu posso ter certeza de que Ele vai me ouvir, que Ele vai responder ao meu clamor? Então eu quero te ler as palavras que o próprio Deus falou a respeito de ti. Enquanto eu ler essas palavras, eu quero que você imagine seu nome sendo falado por Deus. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Porque eu, o Senhor Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, te formei. Não temas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor dos Exércitos. Acredite, Deus é a pessoa mais interessada em que você vai para Ele nesse momento. E eu quero orar por você. Quem gostaria de receber uma oração especial? Vem aqui, vamos orar. Vamos orar por aqueles que estão cansados e fatigados, por aqueles que querem um descanso de Deus, por aqueles que querem clamar ao Senhor, levantar a sua mão e falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus nunca rejeitará aquele que vem com o coração desejoso, porque Ele é aquele que te guarda, aquele que te sustenta. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa de Deus para a tua vida nessa manhã. Acredite que é possível ser aceito por Deus. Acredite que é possível receber o perdão divino no coração. E nesse momento nós vamos orar. Vamos pedir a força de Deus. Você que pode se ajoelhar, ajoelhe-se junto comigo e nós vamos clamar ao Senhor. Enquanto nós oramos, coloque a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado, para que possamos unidos buscar a face de Jesus. Querido Jesus, nesse momento estamos prostrados de joelhos perante a tua face. Somos muito gratos, Senhor, porque temos o privilégio de estar na igreja hoje. O inimigo tentou impedir que hoje este momento acontecesse em nossa vida, mas tu és maior do que o inimigo. E aconteceu algo maravilhoso, conseguimos estar hoje na igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que venhas aceitar nosso coração. Nosso coração, Senhor, é podre. Nosso coração não tem nada de bom. Mas queremos entregá-lo, porque é tudo que nós temos para te oferecer, Senhor. Queremos que tomes nosso coração em tuas mãos e faças a transformação que nós precisamos ter. Querido Jesus, queremos que nos perdoes por tudo que nós fizemos, por tudo que nós somos e por tudo que faremos. E queremos que nos ajudes a compreender que o teu perdão é total e completo. Querido Jesus, queremos nos levantar nessa manhã dessa oração e sentir que fomos aceitos por ti. Senhor, quebranta as correntes que nos prendem o inimigo, quebranta os vícios e os pecados que estão nos prendidos e não nos deixam desfrutar do teu amor. Senhor, precisamos perdoar muitas pessoas. Queremos mudar o nosso caráter. Não queremos mais ser cobrador de cobrança, mas queremos ser transmissores do teu amor e da tua graça. Eu quero te pedir, Senhor, que se alguém nesse momento que não tem forças e nem sente vontade de ir a ti, mas acredita que o que ele precisa fazer, Senhor, toma essa pessoa nas tuas mãos e faz o que não somos capazes de fazer por nós mesmos. E permite que ao sair daqui o leão devorador não tenha força sobre nós, porque nós sairemos com o leão da justiça em nosso coração, cheios do teu poder e da tua graça para vencer tudo que vier pela frente. Porque contigo, Senhor, somos mais do que vencedores e podemos todas as coisas em ti, porque tu nos fortaleces. Pedimos essa bênção
E Senhor, olha para o coração de cada um de nós e atende esse pedido particular que nós temos. Tu sabes qual é, e tu podes fazer com que o milagre venha acontecer. Pedimos essa bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém.